Ok, estamos online. Então, o que a gente... online não, que eu nem mandei ainda, né? Mas como é que a gente vai fazer? Normalmente eu não faço código, porque é muito mais divertido quando vocês fazem, ok? Então é muito mais divertido quando a gente vai assistir na internet e a gente vê vocês ao invés de me ver. Então, como funciona? Vocês já fizeram algum dojo? Sabem nem o que é isso, né? É muito fácil. Facinho, moleza. A gente brinca de piloto copiloto. Então eu chamo alguém, normalmente quem está mais avoado, e aí ele senta aqui, e aí essa pessoa chama outra pessoa, que vai ficar como copiloto, tipo assim, o próximo da fila. E aí a gente começa a programar, discutir, conversar junto, ter as ideias, e ele vai escrevendo o que a gente vai falando. E normalmente o fato de estar aqui já faz com que tudo dê errado, entendeu? Você não acha as teclas, e começa aquele negócio de pensar, e escreve errado, e bate com o negócio, e aí se confunde. Porque é normal quando a gente começar, a gente tem muito medo de errar. Porque a gente acha que se a gente errar, alguma coisa de ruim vai acontecer. Entendeu? Não vai. Eu erro o tempo todo, vocês veem, né? O tempo todo eu me confundo, eu faço as coisas erradas, eu esqueço. Então, errar é uma parte do processo natural. Por isso que é legal chamar vocês, para vocês errarem na frente de todo mundo e perderem o medo de errar. Ok? Então, sem querer eu não consegui salvar ontem, sem querer eu não consegui apagar ontem, mas eu apago agora. Ok? Só pra gente fazer de novo do zero, tá certo? A gente tinha começado com isso daqui, não foi? A gente tinha começado com isso daqui. Essa daqui foi a lógica que nós definimos. Enquanto nós criamos a janela, enquanto a nossa janela gráfica estiver aberta, a gente faz. Enquanto tiver eventos na fila, o que é uma fila de eventos? Só para deixar gravado, tá? Toda janela gráfica, ela processa a pintura em laços. Então, eu estou pintando tudo que está acontecendo. Quando eu termino a minha pintura, eu vejo se aconteceram coisas, como, por exemplo, a pessoa clicar para apagar, é acontecer uma coisa. Ou mexer o mouse, ou então, por exemplo, apertar uma tecla. Isso é um fato, isso é uma coisa que aconteceu, é passado. O que aconteceu, o que é passado, entra numa fila de eventos. Que normalmente as coisas acontecem uma depois da outra. Então, aconteceram várias coisas e praticamente elas foram pintadas ao mesmo tempo. Mas tem uma ordem. Ok, mas tem uma ordem. Eu bati em várias... Deixa eu ver isso aqui. Ó. Nem processou. Ó, não foi? Pintou um, depois o outro e depois o outro. Aconteceram vários eventos, à vontade. Ele processou esses eventos, pintou esses eventos e mostrou esses eventos. Beleza? Então, basicamente enquanto tiver eventos na fila, pegue esse evento, processe o evento. Um dos eventos especiais que a gente viu é o quê? Fechar a tela. Então, se o evento for de fechar a tela, a gente faz o quê? Fecha a tela. Depois que nós, ó, aqui o nosso laço. Depois que nós processamos todos os eventos, a gente vai para a segunda parte, que é a parte de quê? Pintura. Normalmente pintura ela envolve 3 momentos, que é o quê? Limpa a tela, desenhar os objetos, no nosso caso foi desenhar o fundo, desenhar tudo, inclusive desenhar as letras. E depois que a gente desenhou tudo no que a gente chama de... Eu não estou com carregador. Só está achando. Foi. Ok? Então, depois que a gente desenha, que desenha tipo num... tem que imaginar que o teu desenho é como se fosse numa tela
que a gente chama de buffer. Buffer é uma área de armazenamento temporário. E o processo de mostrar é pegar esse buffer e colocar o buffer todo na tela. Que aí a gente só faz isso uma vez, que é uma ação lenta. Colocar as coisas na tela. Tudo bem? Ok? Então a gente vai tentar transformar isso em código. Nós fizemos ontem, eu fiz tudo, mas quem vai fazer hoje são vocês. Ok? Então, para isso daqui estar funcionando, basicamente a gente tem que fazer a seguinte instalação. Se você tiver no Ubuntu, basta instalar. E aí já fica aqui, né? Sudo apt-get install. Aí você vai por libsfml /dev. Esse carinha, ele é a biblioteca que faz os desenhos pra gente, ok? Então, libsfml /dev. Aí você vai instalar aqui a nossa IDE, que a gente está trabalhando, né? Qt Creator. Qt Creator ele precisa de uma outra parte para poder fazer a compilação, que seria o Qt5 default. E só. Então, basicamente, vocês instalam isso daqui, né? Sudo apt-get install libsfml /dev Qt Creator Qt5 default. Se você tiver no Ubuntu, seu ambiente vai ficar igual ao meu. Ele vai instalar todo o resto, ok? Eu vou colocar o projeto todinho para vocês baixarem e rodarem. Mas só para a gente ver, a única mudança que a gente tem que fazer é adicionar essa linha aqui, nesse arquivinho .pro que foi gerado. Como foi que eu criei esse projeto? Só para ficar gravado. Arquivo, novo arquivo projeto. É porque o meu sistema é em inglês, mas no sistema de vocês talvez isso daqui fique tudo em português, ok? A gente vai em projeto não Qt, projeto C++, escolhe o lugar, escolhe a pasta, next, finish. E aí ele vai gerar um ambiente como esse daqui. Deixa eu fechar esse aqui. Gerar um ambiente como esse daqui. Normalmente vai ter um .pro, que são as configurações de compilação e execução, e uma main que provavelmente vai ser, talvez seja até assim, né? Cout hello world, não foi que tinha ontem? Hello world. Ok? Pronto, você vai ter isso daqui, um .pro e uma main. Lembrando da abstração, vocês precisam saber só o que vocês precisam saber para fazer as coisas funcionarem. Vocês, para dirigir um carro, precisam do básico, de acordo com as necessidades de vocês. Alguém aqui sabe parar o carro e manter a rotação do motor alta? Por uma necessidade ou por diversão? Já fizeram isso? Às vezes só necessidade. Necessidade. No meu caso, eu só tive que aprender a fazer essas coisas que tipo a gente vê nos filmes, né? O cara freia e o motor continua. Aí quando ele solta o freio, o motor já sai. Teve um dia que meu carro deu um problema, que era toda vez que a rotação baixava, ele estancava. Toda vez que a rotação baixava, ele morria. Toda vez que... E aí, às vezes, demorava... E eu tinha que chegar em casa. Aí, o que é que eu aprendi a fazer? Você para com... Ninguém tem de fazer isso, tá? Você para com a ponta do pé, bota em ponto morto, para com a ponta do pé e continua acelerando com o calcanhar. Aí você olha pro lado e o cara tá olhando assim pra você, sabe? Teu carro parado e você... Necessidade. Então você ignora o que você não precisa entender agora e a gente vai trabalhar com o que a gente precisa para poder construir as coisas, tá certo? Ok? Então, daqui a gente já pode começar, né? Deixa eu ver. Tá aqui Hello World. Deixa eu só aumentar isso daqui para a gente ter uma letrinha maior, para ficar melhor de ver. Pronto. Suficiente? Mais um pouquinho. Profiles. Por que eu estou fazendo isso se a gente vai ficar vendo o gráfico, a gente não vai ver a tela preta? Bora lá.
Quem começa? Filho lá do fundo, de laranja. Quem é teu copiloto? Vem pra cá. Quem é teu copiloto? Vem pra cá, mano. Senta aqui. Quem é teu copiloto? Não sei. Escolhe, qualquer um, bora. Senta lá. E foi, caiu. Você pegou? Também que ela tava muito grave. Relaxa. Onde é que ela tava? Porque tá só uma pontinha. Nada não, nada não. Essas coisas acontecem, depois faz assim. Bora. Senta aí. Vai alguém pra onde? Vai. Chama ela, hein? Ah, tá certo. Então a gente vai juntos com o filho, tá bom? Ah, sim. Opa. Provavelmente só o cabo que bateu aqui. Não é, só pra gente, né? Invocado. Acho que eu bati o pé. Tudo bem. Era tudo certo. Tem a fé, tem a fé. Eu Ok. tenho. Alt 0. Pronto, deu certo? Deu. Bora lá. É muito mais divertido quando são vocês errando aí na frente. Sei nem pra onde é que vai. E Não aí, conheço a relaxa, linguagem. tudo bem, tudo bem. Normalmente vocês não só escrever o que a gente diz, é só o fato de vocês errarem a digitação e a gente vai ainda. Ah. E aí todo mundo aprende junto e erra junto e a gente vai fazendo, ok? Então qual é a primeira coisa que a gente decidiu que a gente ia fazer? Criar a janela. Então vai entre a linha 8 e 9, dá um enter aí. O meu teclado ele é tipo um teclado russo, então vocês vão errar a digitação o tempo todo, mas relaxa, ok? Apaga essa linha do Alt. Sim. Exato. Apaga ela todinha. Pronto. Dá um espaçozinho só para o alinhamento ficar certo. Espaço. Pode olhar para a tua tela normal. Pronto. Não, Aí tava olhando agora onde é a que gente você vai- queria que eu fosse mais ou menos. É porque a mesma Eu está sei. só espelhado, tá? Então o que, é que a gente vai criar? A janela. A janela é um objeto, tá certo? Como é que, o que é o conceito de uma variável? Vai ficar à vontade. Qual é o conceito de uma variável? Uma variável é uma entidade que guarda alguma coisa para mim, certo? No meu caso, de que adianta eu ter uma janela e eu não saber quem ela é? De nada. Então, para isso a gente cria uma variável, ela tem um tipo e ela tem um nome. No nosso caso, existem vários tipos. Digita aí int x, int espaço x, x recebe um igualzinho. Não, Oh. é só espaço 5, ponto e vírgula. Pronto. O que é que significa isso daqui? Qual é o nome da variável? X. Qual é o tipo da variável? Inteiro. Qual é o valor dela quando termina essa linha? 5. Beleza. Isso daqui, o lado direito, sobe, dá um enter. Aí bota um comentário. Barra. Ah, minha barra é nojenta pra caramba. É o alt direito e o Q. Desculpa, porque é chatinho. Alt Q. Ah, Ok? Tu digita assim, LVALUE, L-V-A-L-U-E, L-V-A-L-U-E, espaço, igual, recebe, igual, espaço, RVAL, a mesma coisa só que com R na frente. uhum. Vamos tentar entender que marmotas é o igual. Ok? O lado da direita, que a gente chama de RVAL, tem que conter um valor. Um valor que não necessariamente é um número, mas é um valor que define alguma coisa. Pode ser um string, pode ser... É um valor, é uma, por exemplo, é algo, tá certo? O lado da direita tem que conter um valor, um algo. O lado da esquerda tem que conter um lugar. Que é onde é que eu vou colocar esse algo. Faz sentido escrever o contrário? Dá um enter aqui e escreve 5 recebe x. Alt. Só 5 mesmo. 5 espaço recebe x. Espaço x. Sempre respeitando espaço, ponto e vírgula. Tudo bem se x contiver algo. Se x tem algo, tudo bem, eu tenho algo para salvar. Mas 5 é um lugar? Não, 5 é um valor.
Então eu não posso salvar algo em um valor. Eu tenho que salvar algo em um lugar. E um lugar para a gente começa com V de variável e termina com A de variável. O quê? Uma variável. Alguém entendeu? Tão difícil, né, cara? Não, tudo bem, vocês estão pegando o jeito aí. Calma lá, calma lá. Pega o beco, troca e chama alguém. É. Tu Vem, sai, Chay. ela some e alguém fica no lugar dela. Vem, porque não... Ainda bem que eu fui o primeiro. Entenderam como é que funciona a brincadeira? Ai. É bem tranquilo, é só vocês digitarem, pensarem junto com a gente e aí eu vou explicando, porque eu prefiro muito mais estar em pé aqui falando com vocês do que aí estar sendo gravado. Diz aí o pessoal que vai assistir de casa. Oi, pessoal da Rede Não, Globo. você tem que lembrar que isso tudo vai pro YouTube, né? Vocês podem ser os próximos memes, né? Entendi já. Mãe, eu tô na internet. Bora lá. Ok? Respira e volta. Porque tem tanto. É a impressão minha de ontem pra eu já desistir um bocado. Nós estamos só. Hã? Porque o pessoal mudou de lugar. Não, cara, tinha uma carrada de gente aqui ontem. Não, talvez estão atrasados e tal. Espero, né? Ai, não, eu tô confundindo vocês com outra turma que tem 50 alunos. Desculpa. Consideração aí. Desculpa. Vocês vão ver que eu vou confundir um monte de vezes, um monte de coisas. Relaxa. São as minhas limitações. Então todo mundo tem as suas. Então a gente ri das minhas e ri das de vocês. Aí todo mundo fica bem. Ok? Então bora lá. Então, o que é um R velho? Do que vocês entenderam agora? É um valor. É alguma coisa. E o que é um L velho? É um local onde eu guardo esse valor. Eu consigo colocar um elefante numa casa de cachorro? Não. Ok? Da mesma forma, um elefante não rola, não, tá? Da mesma forma, o que está do lado de cá e o que está do lado de lá tem que ser compatíveis. Se a minha variável é inteira, o que é que eu posso guardar dentro dessa variável? Inteiros. Nessa linguagem, que a gente chama que é uma linguagem tipada, ou seja, as coisas têm tipos, e a linguagem tipada forte, ou seja, o tipo da coisa não muda. Se x nasce inteiro, x vai ser para sempre o quê? Ok? Professor, então, existem variáveis que não são tipadas ou são tipadas fracas? Existe. Você pode dizer x é 5. Daqui a pouco x é banana. Daqui a pouco x é janela. Ok? Em C e C++, se x é criado como 5, ele vai ser para sempre. Ele vai ser para sempre. Ok? Tudo bem? Então, só para a gente L velho e R velho. Apaga esse 5 recebe x. Ok? E apaga também a linha de baixo. Ok? Então, vocês vão perceber que normalmente eu ensino assim, baseada na necessidade. Eu não consigo pegar um slide e mostrar todos os tipos de... Qual é o nome? Todos os tipos de variáveis. Isso é um inteiro, isso é um float, isso é um char, isso é não sei o que, não sei o que. Então, algum dia eu precisar disso, eu vou mostrar para vocês. Senão, vocês vão ter que pegar a apostila e lerem e aprenderem sozinhos. Ou o livro e aprenderem e lerem sozinhos. O que me ajuda muito, muito é o fato que vocês sabem ler. Mas não, isso não é piada. Tem professores que, eu não sei, acham que os alunos não sabem ler. Porque o cara bota o slide e começa a ler. Porque ninguém... Nunca aconteceu com vocês, não? Já. Então, ele só deve achar isso. Então eu ensino que é necessário e vocês têm que se virar de preencher as lacunas. Então, eu não vou mostrar aqui o que é o int, o que é o float, o que é o long, o que é não sei o que, não sei o que. Se a gente precisar, a gente mostra. Se a gente não precisar, como você sabe ler e vai ler o material, você vai aprender sozinho. Sacaram como funciona o jogo? Very good. Então vamos lá. O que foi que a gente disse que tinha que fazer? Criar uma janela. Ok? Então digita SF, 2 pontos, 2 pontos. Ok.
O Qt Creator ele vai fazer esse papel que a gente chama de code completion, completamento de código, tá certo? Professor, a gente vai utilizar ele a disciplina toda? Sim e não, ok? Vocês vão aprender a compilar na mão, compilar arquivo individual, mas como o nosso objetivo é, aqui no nosso momento zero, construir, fazer o máximo de coisas significativas, a gente vai começar com ele, tá certo? Então o que é que ele faz? Ele completa pra gente as coisas. Você não digitou SF? SF significa que é algo da SFML. SFML é o que pra gente? A biblioteca que faz o quê? Que sabe fazer o quê? A biblioteca gráfica. Então ele mostra tudo o que ele conseguiu carregar da SFML a partir daqui. Ok? Tudo bem. Coloca um R maiúsculo, por favor. Pronto. Aí a gente pode vir aqui para Render Window, que é a nossa janela. Dá um Enter. Diz. Para usar a biblioteca gráfica principal, só dá para usar nesse programa? Não. Dá para utilizar em qualquer IDE. Por que é que eu gosto do Qt Creator? Alt 0. Segura o Alt e aperta o 0. O Alt aqui. Alt 0. Clica aqui no ponto .pro, no arquivo ponto .pro. Bulbasauro.pro. 2 vezes, por favor. A vantagem do SFML é que do Qt Creator é que para incluir a biblioteca basta você adicionar essa linha. Se você tivesse no Code Blocks, você teria que compiladores, opções de compilação, procurar arquivo, localizar fisicamente o arquivo dentro, sei lá, de onde você colocou. No mundo ele facilita mais o pai da programação. Muito, entendeu? Então pra gente, ó, cola aquela linha no terminal, dá um Enter, tá tudo instalado. Dá 2 cliques no ponto .pro que já abre tudo configurado. Manda rodar que aparece a Pokébola pulando. Entendeu? É simples assim. Por isso o Qt Creator, por causa dessa facilidade de não ter que ir compilações, não sei o que, arquivo, inserir arquivo e tudo mais. Então são essas facilidades. Então pra gente, por causa dessas facilidades, ele é o melhor editor agora. Tudo bem? Vamos voltar para o main. Como é que eu volto? Okay? Agora tu sai e a gente faz a rotação. Abre o main aí. 2 vezes. Ok? Pronto? Obrigada. Swap. Aí tu sai e alguém vem pro teu lugar. Ok? Só para eu ir decorando, qual é teu nome? Aline. Aline, lá no fundo. Rodrigo. E você? Jair. Jairo. Se apresenta pro pessoal, Jairo. Galera, eu sou o Jairo. Assine, se inscreva, vote. Dedinhos pra cima. Quem é teu copiloto? Se inscreva no canal. Jéssica. Jéssica, cai dentro, Jéssica. Ok? Então bora lá. Dá um espaço e escreve janela. Espaço e escreve janela. Janela. Dá um ponto e vírgula aí. Ok? Bora lá. Pelo que vocês entenderam de variáveis, de boa? Qual é o tipo da variável? Vocês não colocaram int x recebe 5? Qual era o nome da variável? X. Qual era o tipo? Int. Qual é o nome dessa variável? Qual é o tipo dela? Ok? Tudo bem? Como a janela é eu vou tentar descrever com essas palavras, tá? Nós temos aquelas variáveis que a gente chama de primitivas. Int, float, char, double. À vontade, sejam bem-vindos, sabe? Eu todos aqui. Não é piada não. Bora lá. Então nós temos essas variáveis que nós chamamos de primitivas. Int, float, char, double e etc. Ok? Que são variáveis que nós poderíamos pensar como variáveis cruas. Elas não são variáveis inteligentes. Elas guardam um valor. Ok? E só. Por exemplo, eu quero guardar o caractere x. Eu vou guardar ele onde? Uma variável do tipo char. Char, nessa linguagem, em C, ele não é uma coisa inteligente. Por isso que a gente chama de tipo primitivo. Só que uma janela, ela não é apenas alguém que guarda um valor.
nós não vamos construir objetos desse tipo, mas a gente já chamaria de uma coisa inteligente, tá? Aceite a abstração, tá? Para vocês basta acreditar que int, char, float, w, etc. são o quê? Primitivos. Enquanto janelas e outras coisas, para nós serão classes de objetos, serão coisas mais inteligentes, tá certo? Então, ao invés de a gente colocar um recebe, como a gente está em C++, a gente depois de janela vai abrir os abraços. Os parênteses, abraços. Antes do ponto e vírgula, querido. Abraços. Ok? Digita Alt 0 para a gente se livrar desse painel aqui. Ok? Pronto. Aqui eu estou construindo uma janela e eu tenho que dizer para essa janela como é que ela vai ser. Ok? Isso daqui a gente chama de construção. Então, bora lá. O que é que eu tenho que dizer para a minha janela? Eu tenho que dizer para ela a resolução que ela vai ter, não foi isso? Qual foi a outra coisa que a gente disse que ia ter? O nome da janela. Então, escreve SF, dois pontos, é shift alguma coisa em algum lugar aí. Vídeo, V maiúsculo. VI, Video Mode, Enter. Enter, que aí ele autocompleta, né? Pronto. Aí abre o parêntese. Outros abraços. Para construir uma janela, eu preciso de um modo de vídeo. E para construir um modo de vídeo, eu preciso dar para ele a resolução. Coloca 800 por 600, 800,600. Exato. Vírgula, espaço, 600. Não, desculpa. A gente escreve código como a gente escreve em português. Quando você escreve em português, o espaço vem antes ou depois da vírgula? Depois. Você nunca coloca espaço antes da vírgula. Tem algumas coisas que podem parecer bobas, mas não são, e a gente vai ficar lembrando, explicando e batendo, tá? 800, 600. Faz o seguinte, segura o CTRL e roda a bolinha do mouse para ele diminuir a letra. Procurei o CTRL, que o meu CTRL é no canto ruim. Para diminuir a letra. Pronto. 800 por 600. Aí sai desse parêntese, bota para a direita, entre um parêntese e o outro, coloca uma vírgula. Pronto, vírgula, espaço, e agora a gente tem que informar para ele um nome. Ok? Que tipo é esse valor aqui? Inteiro. Nós poderíamos dizer que isso daqui é uma variável. Você está vendo ela variando? Não, isso é um valor. É um R velho, é algo, é um valor. Uma variável é algo que eu posso alterar o valor. Diz. Mas poderíamos botar uma variável aí, professor? Poderíamos. Eu poderia ter colocado assim, int largura recebe 800. E quando eu vier para cá, eu colocaria o quê? Largura. Vamos terminar a linha e a gente faz isso, tá? Tudo bem? Agora eu preciso informar para ele um nome. Um nome é de que tipo? Se vocês lembram disso mais passado. Um nome é uma string. Como é que a gente escreve um nome? Entre aspas. Então, como eu quero informar para ele um nome, é o que ele me pede, aspas duplas, ok? Coloca aspa dupla e coloca o nome que você quer da sua janela. Qual é o nome que você quer para a sua janela? Super. Yes, gostei de ti, cara. Super é um nome bom. Ok? Diminui mais um pouquinho a letra, só para ficar melhor pra gente. Ok? Pronto. Beleza? Temos uma janela? Temos. Minha janela foi construída com base nesses dados. Qual é o nome da variável? Qual é o tipo da variável? Render window. Render window. De boa. Eu vou ver alguma coisa se eu rodar esse código? Não. Porque eu estou pintando essa janela? Não. Ele vai iniciar, criar uma janela e... Morreu, matar a minha janela. Não vê nada. Eu tinha uma janela. No passado, ela morreu. Imaginária. Eu vou contar história para as minhas filhas. De noite eu tenho 3 meninas, uma de 5, uma de 4 e uma de 1. Aí eu digo assim, olha, tem não sei o que e tal, sua bisavó tinha um cachorrinho. Aí elas perguntam assim, ele já morreu?
Aí eu digo, acho que já, faz muito tempo. Aí você pergunta assim, o que é que isso tem a ver com a matéria? Nada. Só que é uma forma de resetar o cérebro para vocês continuarem prestando atenção. Que a atenção é uma entidade que satura absurdamente rápido, ok? É só uma forma de resetar o miolo, tá? Não tem nada a ver com a matéria. Bora lá. Ok? Temos uma janela. Troca. Vamos lá? Espera bem. Ok? Nós temos uma janela. O que foi que a gente definiu? Enquanto a janela estiver aberta, então vamos escrever isso. O enquanto é um que a gente chama de laço. Enquanto é um laço. Só para eu ter uma noção. Quem está fazendo FUP pela primeira vez, sei lá, por algum motivo, e quem já reprovou no semestre passado? Tem alguém fazendo pela primeira vez aqui? Pela primeira vez? Quem mais pela primeira vez? Ótimo. O resto de alguma coisa pegou do semestre passado, não foi assim? Foi. Beleza. Ok. Então eu queria que o pessoal que já viu tivesse um pouco de paciência quando eu falar coisas que são óbvias para vocês, porque a gente está fazendo pela primeira vez. Ok? Mas acredite, daqui a uma semana vocês estão no mesmo nível deles. Ou menos. Okay. Positivo? Hã? Positivo. Não entendi. Positivo, né? Positivo. Essa positivo não, ou menos. Não, menos, que eu digo menos tempo. Não é menos nível. Não é menos, é menor nível. Não, É entendi. tipo assim, é porque ou menos. Ou, na verdade é tudo muito novo para todo mundo, né? Todo mundo, então tá todo mundo perdido do mesmo jeito. É ótimo assim. Ok? Então a gente tem que definir isso. Enquanto a janela estiver aberta. Enquanto para nós, a gente pode mostrar isso para o computador utilizando várias formas. Poderia ser um while, poderia ser um for, que são palavras que o computador entende como algo que se repete. Ok? Por exemplo, você vai assistir uma luta e está na hora do técnico, o técnico diz, enquanto ele não cair, continue batendo. Então o algoritmo do lutador é essa. Ele caiu? Não. Bato. Ele caiu? Não. Bato. Ele caiu? Agora que Bato. Aí ele cai. Ele caiu? Caiu. Então eu faço o quê? Para. Claro. Entendeu? O enquanto precisa de uma condição. Uma condição que define se eu faço ou não faço aquilo. Na verdade, todo laço precisa de uma condição. Para eu saber o que é que se eu faço ou se eu não faço. Então, o meu enquanto, o meu for, o meu do while, todos eles necessitam de um laço. Que a gente diz que é onde define o se eu faço ou não faço o meu critério de parada. Qual é o meu critério aqui? Eu vou fazer o meu laço enquanto a janela estiver aberta. Está aberta, ó. Está aberta, faça alguma coisa. Está aberta, faça alguma coisa. Está aberta, faça alguma coisa. Quando a minha janela fechar, eu paro. Se você tirar isso daqui e você fechar a janela, mandar o comando de fechar a janela, o teu laço para. Ó, vou repetir. Se o teu laço não tiver esse enquanto aqui, você tem um laço, faça para sempre. E aí você fecha a janela, o teu laço para. Não, você está falando fazer para sempre, vai ficar. Porque Ele você vai vai ficar fazer voltando. para sempre. Ok? Porque o fechar a janela, vocês viram que não necessariamente é eu clicar no X. Toda vez que eu clico no X, a janela fecha? Não, foi o que aconteceu que a gente colocou ontem. Muda de cor. Ela mudava de cor, né? Entendeu? Então, o meu laço, ele precisa de um critério de parada. Todo laço precisa de um critério de parada. O nosso caso aqui é enquanto estiver aberto. Só mais uma pergunta. Tem alguém que está hoje aqui que não estava ontem? Ok. Depois vocês tranquilizam ele, tá? Já começou? Não é tão ruim assim. Vocês não Vai estão pensando. sabe? Vai pensando. Sempre pode ser pior, sabe? Sempre pode. Sempre tem um ralo Não, isso é- no bolso. Positivo, pessoa de positivo. Ok? Então bora lá. Dá um enter flow. Vamos escrever aí while enquanto, aí bota parênteses. Parênteses.
Isso daqui é a minha ordem, que vai definir o meu laço. Dentro do parênteses, eu tenho que ter uma condição. Vamos fazer assim, escreve, enquanto 5 for menor do que 3. 5, espaço, patinha, menor do que 3. Quantas vezes ele vai fazer esse laço? Nenhuma. Quantas vezes ele vai fazer esse laço? Nenhuma, assim, que não é menor que 3. Quantas vezes na cabeça de vocês 5 é menor do que 3? Eu acho que vai fazer as 2 vezes. Assim, até o 3 ficar parrudo esse meu filho, entendeu? Enquanto 5 for menor do que 3, 5 nunca vai ser menor do que 3. 5 é menor do que 3, verdadeiro ou falso? Então ele não entra no laço. Nunca vai entrar no laço, porque para sempre isso vai ser falso. Ok? Eu entro no laço quando a minha condição dá o quê? Verdadeiro. Se fosse assim, enquanto 5 for diferente de 3, quantas vezes ele ia entrar no laço? Eternamente. Eternamente. Porque eternamente 5 vai ser diferente de 3. Entenderam o que é uma condição? Ok? Então a condição sempre precisa disso. Apaga isso daí. Apaga. Tudo? Exato, 5 menor que 3. Abre um string. String. Dupla. Aspa dupla. Está em algum lugar aí. O meu teclado é chato. Escreve Pikachu. Como é que escreve Pikachu? Não sei. Do jeito que veio a tua cabeça, vai. Com X. X. Vem H no fim. Bora, mulher. A dica... Não, sério. A dica é, se for errar, é com gosto que parece proposital. Sacou? X1 e um Hzinho no final. Desenrola X e U. Quem tá passando vergonha sou eu que tô mandando aqui. Tá fazendo mal. Quem entende isso obedece. Bora. Pikachu lindo. Bora, nós. Ok? Enquanto Pikachu. Isso parece uma condição para vocês? Não. Isso não é uma condição. Isso é um valor. Ok? Isso vai funcionar? Vai. Mas conceitualmente isso está errado. Ok? Porque no caso o C++ identifica que falso é o próprio falso, o zero, o nulo. Como isso não é nem falso, nem zero, nem nulo, é algo que existe. Se você rodar, vai funcionar, porque ele vai identificar como verdadeiro. Tipo, isso existe. Mas conceitualmente isso está errado. Pikachu não é uma condição, é um valor. Então, enquanto Pikachu for diferente de Bulbasauro, é uma condição. Enquanto Pikachu fora da Pokébola, é uma condição. Enquanto Pikachu não for pego pela equipe Rocket, é uma condição. Vocês entendem o que é uma condição? Bem claro agora, né? Ok. Então apaga isso daí, tira o Pikachu. Então coloca assim. Apaga também. Ok? Então a gente vai descobrir se a janela está aberta. Então escreve janela, ponto. Aí já vai completar todos os métodos de janela. Digita aí, só o I, que é o isOpen. Enter. Enquanto a janela estiver aberta, e agora a gente vai definir um escopo. O que é um escopo? É um espaço de algo que vai acontecer. Ok? Então tu cria uma chave, depois disso daqui abre uma chave, né? É um bidente. Eu tenho problema com esse negócio de parênteses conscientizado. É chave. Só que depois do último parêntese, por favor. Fora. Depois do último parêntese. Aí abre uma chave e dá um enter. Enter. Pronto. Dá mais 2 enters, por favor. Pronto. Isso daqui é um escopo. O escopo de quem? Do while. Ou seja, toda vez que o meu while executar, ele vai executar o que está dentro do escopo, do meu espaço. O que é criado dentro do escopo só existe onde? Dentro do escopo.
O que é criado no escopo só existe no escopo. Por exemplo, qual é o escopo da main? Vai de que linha até que linha? 8 a 19. Do 8 ao 19. O que é criado aqui dentro só existe aqui dentro. Quando terminar a main, eu ainda terei janela? Não, porque o que é criado no escopo Fica no escopo. só existe no escopo, só é visível no escopo, só pode ser utilizado no escopo, ok? Então, o meu escopo da main vai de parênteses a parênteses, o meu escopo do while vai de... É parênteses? Isso? Eu vou falar errado o tempo todo, é desde o meu semestre que eu não consigo, então relaxa. Então, eu vou falar e vocês interpretam da forma certa. Por isso que eu prefiro chamar isso de tridente, isso de patinhas e isso de abraços, porque é mais fácil para mim. Eu sei que isso não se parece com um tridente, mas é o que vem na minha cabeça, tá? Isso podia ser um escorpião, não? Tem rabinho, ó, o rabinho e as duas patinhas assim, não? Poderia ser o Goku? Deixa o tridente. Bigode! Bigode é muito feio, eu não gosto de bigode. Tudo bem, vai ser tridente, mesmo que esteja faltando que seja 3, 2 para o lado e para o outro, é nosso tridente, tá? Tridente, abraços, patinhas e o Rei Leão. Tu viu a garra? É a garra, é o da Chaves. Ah, que é Cochete. Rapaz, todo mundo tem suas limitações, vocês vão ter que me aceitar com as minhas, tá? Bora lá. Enquanto a janela estiver aberta, beleza, isso daqui é o escopo do while, isso daqui é o escopo da main. Então a gente vai fazer, desce aqui pra gente ver a lógica. Pronto, quando a janela estiver aberta, pegar os eventos da fila, processar os eventos, fechar a janela e desenhar tudo. Troca, swap. Quem? Vem, Letícia. É porque sem querer tocou aqui, eu acho. Tudo bem? Então bora voltar lá e pegar os nossos eventos. Tudo bem, pessoal? A gente está indo nesse ritmo. Tá de boa? Ok? Acho que até o fato de o pessoal estar digitando dá mais tempo para a gente processar do que comigo fazendo, né? Ok? Então, o que é que eu gostaria que vocês fizessem? Claro, depois de hoje, que vocês tentassem rodar a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Ok? É só reproduzir o que a gente fez e talvez mudar uma coisa e outra, alterar isso daqui, tamanho de janela, e a gente vai brincando junto, tá? A gente precisa de um evento. A gente vai pegar o evento e guardar o meu evento em algum lugar. Se eu vou guardar esse evento em algum lugar, eu preciso de quê? Variável. Uma variável. Uma variável guarda tudo que eu preciso lembrar. Uma variável que guarda um evento é do tipo SF event. Então cola lá em cima no while. Pronto. SF, 2 pontos. É maiúsculo, tá? Enter. Event. Espaço. Evento. Minúsculo. Eu acho que tu bateste no cabo sem querer. Evento. Pronto, ponto e vírgula. Qual é o tipo da variável? Event. Event. Qual é o nome da variável? Event. Ok. Qual é o tipo? O tipo é SF Event. Ok? Pode parecer bobo, mas às vezes a gente confunde isso. Qual é o valor dela atualmente? Você poderia dizer vazio, né? Vazio porque eu não coloquei nada na variável, então ela tem o valor padrão. Quando eu crio um inteiro, qual é o valor padrão dele? Zero. Zero. Quando eu crio um float, qual é o valor padrão dele? 0,0000. Seria um 0, 0. Quando eu crio uma string, o que seria que vocês imaginam o valor padrão dela? Nulo. Vazio. É um texto que não contém nada. Quando eu crio um char, eu acho que é nulo, entendeu? Mas todas as coisas têm o seu valor padrão. No caso do evento, deve ser uma variável com nenhum preenchimento, ok? Então a gente vai para o segundo processo, né? Enquanto tiver eventos na fila. Talvez essa de tudo seja a linha mais estranha para a gente, diz? Esse é específico da Java? Não. No C++, ele funciona com uma coisa chamada namespace.
É como se eu pegasse as bibliotecas e empacotasse elas dentro de um índice. Então, tu imagina o SF como índice. Digitar um enter aí, Flor. Digita STD. 2 pontos, 2 pontos. Pronto. Agora a gente está usando o índice da biblioteca padrão. Então, na biblioteca padrão nós temos as funções da biblioteca padrão. Como, por exemplo, escreve C-O-U-T. Opa, Cout. Para que serve o Cout? Para poder imprimir alguma coisa na tela. O Cout, ele é definido aonde? No STD. A render window é definida aonde? No SF, que vem de qual biblioteca? SFLL. Entenderam para que serve o namespace? Eu poderia me livrar deles, só que eu prefiro mantê-los só para a gente ter essa... a gente poderia, por exemplo, dar um comando aqui, ó, tá vendo? Usando o namespace STD. Isso daqui faz com que você consiga usar o Cout sem ter que escrever STD. Se eu escrevesse using namespace SF, eu precisaria colocar isso daqui? Não. Mas vamos deixar ele só para ajudar a colocar cada coisa no seu coisa. Entendeu? Tipo, isso daqui vem da biblioteca gráfica. Como, por exemplo, esse event é da biblioteca padrão ou da biblioteca gráfica? Gráfica. Você sabe disso por causa do SF. Entenderam como funciona? Ok? Então, vamos lá. Apaga esse STD Cout e escreve assim. Como é que a gente vai começar essa linha? Ó, enquanto tiver eventos na fila. Qual a primeira palavra que a gente coloca? While. Porque o nosso while é o que significa o que pra gente? Enquanto. Nós tínhamos um while aqui. E qual era a condição desse while? Qual é a condição desse while? É na fila. Abraços. E dentro dos abraços a gente vai colocar. Essa fila é uma fila de quem? Onde é que está essa fila? Quando eu estou olhando, quando você está aí digitando, essa fila, esses caracteres estão sendo enviados para quem? Para a janela. A fila não é da minha janela? Não é a janela que guarda, não é a janela que desenha? Então, janela, ponto, PO, pull event, ok? Significa, enquanto eu conseguir retirar eventos da janela e colocar em, escreve evento, e colocar em evento, enquanto isso for verdade, enquanto eu conseguir carregar a variável evento com coisas que eu tiro da minha fila, continue. Abre o tridente aqui no final. Não, desculpa, no final de tudo. Putz. Respira, se parar de respirar, morre. Vai lá no final, abre o escopo, enter. Okay. Se você estiver pensando, eu nunca conseguiria fazer isso sozinho, você está certíssimo, por isso que eu estou aqui. Lembra da abstração e tal? Um monte de coisas é óbvio que vocês não conhecem e eu estou explicando para mostrar que mesmo que sejam palavras que parecem aleatórias, tudo se encaixa e faz sentido. Entendeu? Então, mais importante para vocês do que pensar eu nunca conseguiria fazer isso é entender que as coisas fazem um sentido. Não é ser capaz de decorar que isso vem antes daquilo ou que vem antes daquilo outro. Não. Quando você ensina uma criança a montar um quebra-cabeças, é engraçado, porque ela fica batendo coisas que ela sabe que não... Para ela, parece que fazem sentido, que encaixa, porque tem a mesma cor. Mas ela precisa de muito tempo para amadurecer que os formatos das coisas têm que ser... Não é idênticos, é o que? Complementares. Não é assim no quebra-cabeça? Complementares. E essa visão de complementariedade, para as crianças, demora muito. Mesmo crianças de 5 anos olham para as peças e ficam tentando encaixar baseado na cor, porque ela só pensa em similaridade. Então ela vê um lado é rosa, o outro é rosa, e ela fica tentando fazer com que os dois rosas estejam juntos. Isso daqui não é similaridade, é complementaridade. Você tem que um while precisa de uma condição, e é isso que a gente está tentando enxergar. Então, isso daqui faz sentido aqui, porque isso é uma condição.
Janela está aberta. Tem duas possibilidades. Ser o quê? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso. Correto? Se o while precisa de uma condição, o que é que eu estou dando para ele aqui? Uma condição. Ok? Enquanto eu conseguir retirar um evento. Isso é uma condição? É. Porque ou eu consigo, Ou eu não consigo. ou eu não consigo. Quando eu não conseguir mais tirar o evento, o que é que vai acontecer? Vai ser falso. Falso, então Sai fora. eu pego o B. Ok? De boa, vocês acham que eu estou aprendendo alguma coisa? Eu tô. Sério, lá no final. Está sendo de alguma forma proveitoso? Nunca fiz isso, ainda mais com aluno de FUP. Então, vocês têm que fazer sinceridade. Sim, mas como você falou, muito praticar. Porque sair da gente não for praticar. Não, eu não quero que vocês escrevam isso. Eu quero que vocês sejam capazes de ler o que está escrito. Tudo bem? Isso é relevante. Porque, não sei se com vocês foi assim, antes de aprender a escrever, vocês tiveram que o quê? Aprender a ler. Ler é o primeiro degrau que a gente diz assim, primeiro degrau cognitivo. Primeiro você tem que ser capaz de entender, ler aquilo dali. Aquilo tem que fazer sentido para você conforme você lê. Entre ler e escrever existe um degrau. Entre escrever e escrever bem Existe um degrau bem existe melhor. outro. Ok? Tudo bem? Então, normalmente, nosso processo é você aprende a ler, lendo e copiando, você começa a criar. É literalmente lendo e copiando. Conforme você copia e se sente à vontade copiando, você começa a alterar. Conforme você vai alterando e as coisas funcionam, aí que você começa a criar. Entendeu? Então, o processo é assim. Vocês são capazes de ler isso que está escrito? Agora. Sim. Cada coisa que está aqui faz sentido para vocês? Faz. Então vocês estão indo bem. Ok? Tudo bem? Let it go. Enquanto eu conseguir tirar um evento da janela, o evento que eu tirei, eu estou fazendo o que com ele? Aguardando. Colocando na variável evento. E agora eu vou fazer alguma coisa com a variável evento. Ok? Desce mais um pouquinho para a gente ver o que tem escrito. Agora processar evento. O que é que tem escrito aqui? Se o evento for de Se o evento for de fechar a tela, fecha a fecha a tela. tela. Até aqui a gente tinha usado um se em algum lugar desse código. Nenhum. O que é um se? E o se ele é diferente do while? Qual a diferença do se para o while? Que não vai ser repetido. O while é uma coisa que se repete. O while precisa de uma condição? Precisa. O se é uma coisa que se repete? Mas ele precisa de uma condição? Precisa. Qual a diferença? O que é que o se... Por que é que o se precisa da condição? O se faz aquilo uma vez se a condição for verdadeira. E se for falsa, ele faz? Não. Não. Ok? Se o evento for de fechar, feche. O que seria dizer para o computador um se? Seria qual palavra? If. Se o meu enquanto a gente escreve com while, o meu se a gente escreve com If. Não seria com ela. hã? No final, na função final. Não, não precisa não. Você não. Ok? Tá. Swap. Hum? Swap, tá? Piloto. Carol. Ok? Então, bora lá. Então, se o while precisou de uma condição, o while precisou de uma condição, então o meu se precisa de quê? Uma condição. Então, para colocar essa condição, a gente coloca dentro de abraços. Vocês são ótimos. Qual é a minha condição aqui? Se o evento for de fechar a tela. Então, tu vai escrever do jeito que eu vou dizer, tá? Tu coloca evento, ponto. Não. Evento, ponto. Não sei mais não. É porque eu fiz ontem. Evento, ponto. Coloca um T aí de type, só pra ver.
type. Se o tipo do evento, pronto. Ó, você vê que type é um event type, né? Espaço. Igual. Se o tipo do evento for isso daqui, porque o pessoal que está vendo pela primeira vez, tá? Isso daqui representa igual. Quando eu uso só um, eu estou fazendo a atribuição. Eu uso só um igual, tá certo? Tipo, int x igual a 5. O que isso significa? Que x está recebendo 5. Recebe 5. Se eu quiser fazer se x for 5, dá um enter, escreve para mim, por favor. Vai vir para baixo. Sai do if, só sai do if, dá um enter. Escreve para mim, se x for igual a 5. Mas escreve em português? If X foi igual a 5. Tem que abrir o... Só que aí eu preciso dos abraços. Nós temos que tratar condições com carinho. Todas elas têm abraços. Igual. Ok? Não, mas Não, tá igual, certo. na verdade, Igual, são dois. igual. Isso daqui significa se x igual a 5. Se eu quisesse dizer x recebe 5, vai para fora do if, fora do if, dá um enter. Coloca aí x recebe 7. Recebe 7, ponto e vírgula. Então como é que a gente lê isso daqui? Isso daqui a gente entende como igual, isso daqui a gente entende como recebe. Então, o que seria ler isso daqui? Se x for igual a 5, x recebe 7. Ok? A galera que está vendo pela primeira vez? Vou. O cara está meio tenso, relaxa, respira. É normal. Só deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Só para dar uma quebrada, né? Eu era muito medroso, mas muito na época da graduação. Tanto que eu tinha medo de trote e eu faltei a primeira semana de aula toda. É sério. Sou frouxo. Né? Eu mudei muito depois que entrei no Shalom. Mas era muito frouxo. Aí o que aconteceu? Eu faltei a primeira semana toda e disse pra minha mãe que ia começar a semana seguinte, né? Muito bem. Mal sabia Cara, você ele. não tem noção. Quando eu cheguei na segunda semana de aula, a aula não era na sala, porque os alunos tinham ido todos pro laboratório, né? E aí eu, meio perdido, totalmente desorientado da universidade, cheguei lá no laboratório, que era um bloco diferente, todo mundo sentado nas máquinas, teclando coisas em inglês na tela preta. Eu fiquei doido. Porque o professor não estava dando aula, né? Era todo mundo, cada um no seu computador, aquela tela preta. Que vocês... Hoje em dia já é o DIN, essas telinhas brancas. Mas na minha época era Turbo C++. Então era uma telazona preta, como se fosse um terminal, entendeu? E os caras digitando uma coisa que eu não entendia nada. Eu disse, meu Deus, isso que eu vim parar. Que eu não entendia, eu não sabia nem que existia programação quando eu cheguei na universidade. Nossa. Não sabia, eu fui fazer curso de computação, mas eu não sabia que era escrevendo código, que as pessoas faziam um programa. Além de medroso, eu era bruto, né? Fechado mesmo. Aí o que aconteceu? Eu cheguei e vi aquele povo escrevendo as coisas na tela preta e eu fiquei desesperado. E não tinha uma alma que pudesse me dizer, não, cara, relaxa, isso é fácil e tal e tal. Aí eu terminei a aula sem entender nada, mesmo. Aí eu disse, cara, não deve ser assim tão difícil. Eu vou pegar uma apostila e vou tentar estudar e ver o que é que sai. Aí eu fui pro laboratório, na época a gente tinha um laboratório, na época a gente tinha notebook, porque eu era luxo. Né? Já fazem o quê? 5 anos que eu estou na UFC, 5 anos, 6 anos de mestrado e doutorado, 11, 4 anos de graduação. 17 anos, já fazem 14 anos já. 14 não, 15 anos já, entendeu? Ainda lembro. Aí eu cheguei no laboratório, baixei uma apostila de C, que era uma que tinha lá, sei lá de onde era. Aí eu comecei a fazer os exercícios de um por um e rodar os códigos de um por um. Na outra semana eu estava ensinando a galera. Tem mágica. A mágica é estudar. Terminei a apostila em 3 semanas. 3 semanas eu já tinha terminado a matéria.
Por quê? Porque o meu professor não ensinava nada, tomara que eu não veja. Entendeu? Entendeu? Sim, tem todo tipo de realidade. De certa forma, a facilidade demais deixa os alunos meio molengos, sabe? Meio molengos. Na minha época, não tinha computador, não tinha projetor, o professor ensinava programação escrevendo no quadro. Eu lembro do professor me ensinando swap no quadro. Entendeu? Era tenso, galera. Era tenso. Então, sintam-se em casa. Ok? Bora nós. Se x igual a 5, x recebe 7. Beleza? X precisa ser de que tipo para isso aqui dar certo? Inteiro. Se eu estiver fazendo isso e x for uma string, funciona? Não. Ok? Então, esse tipo que está do lado de cá tem que ser igual a quê? O tipo que está do outro lado. Apaga essas duas linhas. O if e esse if aqui, x igual a 5. Ok? Volta para cá para depois de igual a igual. Aí vamos lá escrever SF, dois pontos, Event com E maiúsculo. Dois pontos, closed. Ok? Não, é isso, closed. Volta lá, apaga aí. Dá um Ctrl espaço. Ctrl espaço. Vai descendo aí só pra ver se o tipo é esse mesmo. Vai lá pro I. Ok. Não tem não, né? Isso closed. É só closed. Então bora lá. Closed, C maiúsculo. Pronto. Se o tipo do evento for janela foi fechada, então vem pra cá e dá um Enter, próxima linha. Enter. Não precisa de escopo, mas deixa aí, tudo bem, vai. Cola só pra gente falar a diferença. Coloca janela, ponto, minúsculo. Ponto, close. Ok? Qual é o escopo do if? Na verdade, o escopo do if é entre esse parêntese, esse tridente e esse daqui. Ok? Isso daqui define o escopo do if. Qual é o escopo do while? Entre esse daqui e esse daqui. Essa chave, ela é o escopo de quem? Do while. Por que vocês sabem que ela é desse e não desse? Por isso que é importante indentação. Para a linguagem, o C ele não vai olhar a indentação para saber se o teu código está certo ou errado. Mas para você que é um ser humano, essas linhas aqui são muito importantes. O fato de não ter ninguém aqui onde eu estou colocando o dedo, significa que todo mundo daqui está dentro desse while. Então grava isso. Indentação errada significa código errado. Logicamente falando, é raríssimo, ou quase nunca, quando eu vejo um código indentado errado, eu já sei que a pessoa pensou errado. Aí o cara diz o que para mim? Não, primeiro eu faço, depois eu indento. Primeiro tu faz errado e quando indenta continua errado, né? Ok? Então, indentação é importante. Chama o teu copiloto. Victor. Vamos tentar fazer o seguinte, para todo mundo poder participar. A gente grava quem participou de hoje, para quando a gente continuar amanhã, poder rodar a sala toda. Tá certo? Então você pode dizer assim, não, já fui ontem. Ou então falta gente ainda na rodada. Eu acho legal todo mundo ter experiência de vir pra cá e caçar, pensar coisas no meu teclado. Tudo sob controle. É porque vocês são novinhos, aí eu pego leve com vocês, mas com a turma de AD é muito legal. Relaxa. Vamos lá. Tudo bem? Essa chave, ela pode estar aqui
Como pode estar aqui? Puxa a chave daqui para cá. Essa chave. Vai dando backspace aí para ela voltando. Pronto. Isso daqui não faz diferença. O que é importante? Se eu tenho essa chave abrindo, eu tenho que ter uma chave fechando. Volta essa chave para ficar no nível do while. Volta. Pronto. O meu código está correto? O código funciona corretamente? Funciona. Mas ele está estruturado corretamente? Não. Mesmo que rode, logicamente está errado. Porque é como se essa chave definisse o escopo de quem? Do while. Só que essa chave está dizendo que o while terminou? Não. Essa chave na verdade, define o escopo de quem? Do if. Então, essa chave deve estar embaixo do if para dizer que o if terminou. Então, volta ela para o canto dela. Pronto. Então, se o seu código estiver indentado errado, a primeira coisa que eu vou pedir é corrija a indentação. Se ele estiver indentado errado, provavelmente ele está errado. A lógica por trás dele também está errada. Ok? Tudo bem? Nós temos quanto tempo ainda? Nós temos 40 minutos, é isso? É até 3h30? Beleza, let it go. Pronto, eu acho que isso daqui já tem quase tudo, menos o mostrar a tela, não é isso? Então, mostrar a tela é dentro desse while aqui de processamento de eventos? Lembra do que a gente pensou? Enquanto a janela estiver aberta, faz o quê? Processa todos os eventos, verifica todas as teclas que apareceram, muda o estado e depois disso eu faço o quê? Desenho tudo. Então, é para estar aqui dentro? Não, porque esse escopo define os eventos. É para estar onde? Aqui ou aqui? Esse escopo ainda pertence a quem? Que define o quê? Janela aberta. Você continua desenhando enquanto a janela estiver aberta ou depois que ela for fechada? Enquanto ela estiver aberta. Enquanto ela estiver aberta, você continua desenhando. Faz sentido? Faz. Então a gente vem para depois desse a indentação. É nesse nível aqui, ó. Dá um enter. Dá um tab. Pronto. Nesse nível aqui. Eu só posso sair daqui depois que eu sair do while. Ok? Eu só posso escrever para cá depois que eu sair desse while. Então, entre esse cara e o fechamento de chaves, não pode ter nada. Ok? Dá para enxergar isso daqui? Sim. Desse if até o fechamento das chaves, nada. Desse while até o fechamento das chaves, nada. Então, o nosso código está certinho. Okay? Às vezes demora um pouquinho para a pessoa conseguir ver, né, ver essa organização. Mas relaxa. Okay? Então, vamos mandar a janela limpar, desenhar e pintar. Vamos mandar ela limpar. Janela, ponto clear. Como não tem muito o que desenhar, né, eu não tenho nada para desenhar, vamos para a linha de baixo e colocar janela.display, que é mostrar na tela. Ops, caps. Janela.display. Ok? E agora a gente roda Ctrl R. Espera. Temos uma janela. Não? Bugou? Não, deu certo aqui. Ah, de alguma forma ele mudou o modo de vídeo. Acho que o nosso... Deixa eu sentar aqui agora, só para tentar corrigir. Não sei se a gente bateu ou se ele mudou por causa que a gente mandou criar uma janela nova. Não. Deixa eu ver. Muito pessoal de casa. Ah, tem isso, né? Ok. Não fique nervoso, Vitinho. Ok. Gravando tá ainda, funcionando tá. Vamos tentar de novo.
Deu certo agora, né? Pronto, criei a minha janela chamada Super e o botão de fechar está funcionando. Então, tudo que a gente queria deu certo, né? Aí, a gente pode fazer duas coisas. Ó. A gente pode, só por brincadeira mesmo, fazer a Pokébola pular, que foi o que eu combinei com vocês hoje, não foi? Foi. Ou, aí depois que a gente fizer a Pokébola pular, a gente vai regredir um pouquinho e trabalhar com ela de outra forma, tá certo? Porque pular envolve algumas coisinhas simples, mas que pode deixar algumas pessoas desconfortáveis de física. Mas é bem pouquinho, prometo. Combinado? Bem pouquinho. Ok? Tudo bem? Vamos criar a nossa Pokébola. Sobe lá para cima. Ok? Segura o Ctrl e roda a bolinha para a letra ficar um pouquinho maior. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pronto. Vamos criar uma variável para representar a nossa Pokébola. Ok? Como Pokébolas normalmente são redondas, a gente vai criar uma coisa redonda. A gente vai, na verdade, criar um objeto gráfico que é redondo. Então escreve aqui em algum lugar, pode ser na linha 10, na 10. Ok? Dá um tab aí para ficar indentado. SF, dois pontos, C maiúsculo de Circle Shape. Pronto. O que é isso daí? Forma de círculo. Isso daí é o nome da variável ou é o tipo da variável? Tipo. Ok. Então vamos, o que está faltando? O nome. Vamos chamá-la de Pokébola. Dá um espaço. Pokébola. Ok? Vamos iniciar a nossa Pokébola, tá certo? Abre o parêntese. E vamos definir o raio, o raiozinho da Pokébola. Vamos colocar o quê? 50, como a gente colocou ontem. 50. Pronto. Aí ponto e vírgula no final. Ok? Só que a nossa Pokébola começou branca por default, lembram disso? Dá um Enter e vamos mudar a cor da Pokébola. Pokébola, ponto. Ponto. Foi o que? 7. 7 com Szinho, S. 7 fill color. Definir cor de preenchimento. Ok? E a gente vai colocar o nosso vermelho, né? SF, color, maiúsculo. E é a nossa cor da nossa Pokébola. 2 pontos agora? 2 pontos, aí tu escolhe a cor. Pode ser o red, o vermelho. Que é Pink enter. não, Vitor. Por que falei isso não, doido? O que foi? Nada não. Quer fazer uma Pokébola pink? Bota aí pink, então não tem. Para com isso. É magenta, M maiúsculo. Vai M. ser. Contra o espaço que ele completa. Não. Não? Completou não? Não. Volta aí, contra o espaço pra gente ver o que tem de opção de cor pronta. Ai, tá aqui. Tá aqui magenta. Magenta. Que é porque tem as primárias, assim, tem branco, preto, Eu sei o que é isso. red, green, blue e as misturas. Vermelho com verde é magenta, verde com azul é ciano e azul com vermelho é tipo um roxo, assim, né? Eu acho. Bora lá. Ok. Do jeito que está aqui, nós criamos uma Pokébola. Sim. Quando eu mandar rodar, nós vamos ver a Pokébola. Vamos lá, criamos a Pokébola. Mas não Quando a gente processou ela. rodar, você vai ver a Pokébola. Não. Em algum canto você está mostrando essa Pokébola? Não. Você não processou. Se você não está mostrando, você não vai ver uma coisa que você não está mostrando. Qual é o local que a gente vai mandar mostrar a Pokébola? Dentro dos eventos ou entre limpar e mostrar? Se eu colocar antes de limpar, eu vou ver alguma coisa? Não. Por quê? Porque eu desenho e depois e quando eu for mostrar, eu vejo alguma coisa? Se eu colocar depois de mostrar, eu vou ver alguma coisa? Não. Porque eu limpo, mostro e desenho. Eu estou mostrando o que eu desenhei? Não. Porque no próximo laço, eu limpo de novo.
Então, se eu quero ver alguma coisa, eu tenho que limpar, desenhar e mostrar. Então, a nossa linha tem que vir aqui para o meio, entre limpar e mostrar. Então, vamos para a janela, ponto, draw, de desenhar. E aí a gente vai desenhar o quê? A Pokébola. A Pokébola. Por que é que eu posso desenhar uma Pokébola? Eu posso desenhar um inteiro? Será que faz sentido desenhar um inteiro? Ué, o senhor pode mostrar um número na tela. Eu consigo desenhar a Pokébola porque a Pokébola é um objeto gráfico. Ok? Uma Pokébola tem... O que é que vocês imaginam quando vocês estão vendo? Roda aí, Florzinha. Ok? Não vai conseguir mexer nela não, fica aí. Fora o raio, quais são os outros atributos que esse elemento tem? Ele tem uma cor, o que mais ele tem? Uma forma que é do círculo, o que mais que ele tem? Um raio. O raio já define tudo, mas ele tem uma posição. Uma posição ele tem um X e ele tem um Y. Provavelmente ele deve também ter a opção de a gente mudar a cor da borda. A SFML vai ter a opção de mudar o ângulo do elemento. Então tem uma série de outras coisas. Ele não é um objeto primitivo, ele é um objeto visual. Ok? Professor, o que é que eu preciso estar entendendo dessa aula? Você precisa estar sendo capaz de ler aquilo que a gente escreve e tudo que a gente diz tem que estar fazendo sentido na sua cabeça. Ok? O objetivo não é você decorar o que a gente está fazendo, não é disso. Pode colorir só a metade, uma coisa, né? Da bola, nunca tentei. Nunca pensei, rapaz, bem que eu queria fazer meio a meio, como se fosse pizza, né? Não sei. Entendeu? Mas é uma boa pergunta, entendeu? Tu tenta, amanhã tu pode. Mas engraçado que você tendo o código pronto, é só pesquisar na internet como é que eu pinto metade de um círculo. Aí você pega o código ali, copia, testa e às vezes funciona, entendeu? Ser capaz de ler faz toda a diferença, entende? E quando eu digo ler, eu estou dizendo que a gente está aprendendo a ler código. Entendeu? Então quando vocês pegarem um código que segue a mesma regra que essa, vocês vão ser capazes de ler. Entende? Isso não é trivial, isso é um amadurecimento. Agora a gente vai fazer uma coisa engraçada. Vamos fazer o seguinte: vamos trazer nossa Pokébola para cá. Aí a gente vai seguir os seguintes passos, tá certo? A gente vai fazer ela cair e depois a gente vai fazer ela quicar. Beleza? Uma físicazinha bem básica, tá bom? Ok? Vamos botar. Fecha isso, Flor. Ok? Não, faz o swap aí. Chama alguém. Neto. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Onde a nossa Pokébola está? Eu vou precisar criar o quê? Para eu poder saber onde é que a minha Pokébola está, eu vou precisar saber de quê? O X e o Y. Então eu preciso de duas, começa com V, variáveis. Vamos criar aqui. O nosso código vai ficar meio bagunçado, mas tudo bem. Depois da Pokébola, cria um X, dá um Enter aí. Nós poderíamos criar int, funcionaria de boa, mas vai ficar melhor se a gente utilizar float, tá certo? Porque nós vamos fazer algumas simplificações e aí o valorzinho do número quebrado vai ser importante pra gente, tá? Então a gente vai utilizar um float x recebe 0. Em português tu diz mamãe te amo sem espaços? Não. Então tem que ter um espaço antes do igual e depois do igual. Todo binário requer espaços antes e depois, ok? Questão de leitura. Você não diz assim, mamãe te amo, tudo junto. Mamãe, espaço, te, espaço, amo.
ponto. Depois do ponto você dá um espaço. É a mesma coisa que escrever em linguagem normal. Float x recebe 0, vírgula, y recebe... Já que isso é um float, isso daqui é um número quebrado. Então vamos botar 0.0, certo? 0.0 e y recebe 0.0. Mamãe te ama. Ai, professor, tá tudo... Relaxa. A gente está aqui para relaxar. Entendeu? Pronto. Ponto e vírgula no final. Então o que eu estou dizendo? Criei uma variável. Qual o nome? Qual é o tipo? E outra? Qual é o nome? Qual é o tipo? Qual é o valor das duas? 0, 0. É isso que vocês têm que ser capazes de ler. Tudo bem? Mas vamos fazer o seguinte, para colocar minha Pokébola no meio da tela, como é que eu faço? Aqui não é mais ou menos isso daqui, 800 e 600, não é isso? Minha Pokébola tem raio 50. O meio da tela, sim, seria o 400. O desenho da Pokébola funciona assim. 00 é a orelha dela aqui em cima, entendeu? 00 não é o meio dela. Então, se eu mandar desenhar no 00, ela vai aparecer aqui. Ela não vai aparecer assim não, entendeu? Ela vai aparecer aqui. Se eu quero que ela fique no meio, exatamente, eu teria que pegar o 400, 300, não é isso? O meio. E aí eu desloco o quê? 50, porque o raio é 50. Não é o diâmetro, não é ela toda, é o raio. Desloco ela 50 para cá, então ficaria 400 menos 50. 350. E desloco ela 50 para cima. 300 menos 50, 250. Então vamos colocar, foi o que a gente viu aqui, foi 350 e 250. Vamos tentar? Aqui é 250, né? 250.0. Foi de boa esse passo que a gente fez? O que a gente fez? Pensou no meio. Qual é o tamanho da tela? 800 por 600. Quem é o ponto do meio? 400 por 300. Se eu mandar pintar aqui, não vai ser o centro dela, vai ser a orelha dela. Se eu quero centralizar e eu sei que daqui para o centro é 50, 50 para cá, 50 para cima. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a Pokébola nessa posição. Vai para a linha de baixo. Coloca a Pokébola. Aonde? Não, na 12. Linha 12. Pokébola. Ponto. 7. Position. Colocar, setar a posição. 7 position. De baixo. Pronto. Pode ser um pouquinho feio, mas vamos abstrair, tá certo? Coloca SF, 2 pontos, 2 pontos, o V maiúsculo, abstrai, ok? Vector 2F, Enter, abre os abraços, Ctrl Z, volta aí para cima, apertar Enter sem querer. Abre os abraços. Calma aí, professor, calma aí. Respira. É dentro? Para de respirar, não, senão tu morre. Okay? É depois do F, entendeu? É dentro aqui. Respira. Pronto. Aí agora, dentro desse parênteses, vai colocar o X e o Y, que são as posições que você quer colocar. Mamãe te ama. Exato. Não tá certo, agora tá certinho. Vírgula você afasta da palavra? Não. Mas depois da vírgula você afasta? Afasta. Professor, e os abraços? Abraços sempre apertados. Vamos mandar rodar? Roda aí. Nossa Pokébola tá no centro?
Yes. Ok, nossa Pokébola está no centro. Fecha pra gente. Troca. Ok? Ó, pra ela pular, a gente precisa de uma velocidade. Olha só, vai ser bem simples, vai ser tudo muito simplificado. Mas um movimento, ó, piloto. Luciane. Para que eu tenha movimento, movimento contínuo, a gente precisa que aquele elemento tenha uma velocidade, ok? Então vamos fazer só um VY, embaixo desse float x, float y, define uma outra variável chamada float VY, embaixo dessas duas. Enter, float VY. Vamos colocar ela como sendo 0.5, certo? Mamãe te ama. 0.5. Pronto. Ok? Ok. O que é que a velocidade faz? Altera quem? A posição. Não é isso que a velocidade faz? Altera a posição. Suponha que a minha posição é 0 e eu tenho uma velocidade de 1. No próximo instante eu estaria aonde? 1. E no próximo instante? 2. A gente multiplica ou a gente soma? Soma, ok? E essa soma acontece a cada laço. Como a gente não vai estar trabalhando com eventos, tá certo? Se der tempo, a gente começa a mexer a Pokébola com os direcionais. Vamos ver porque a gente consegue fazer range 3,5. Então, entre o fechar os eventos e o abrir a janela, cria um espaço entre a linha 23 e a 24. Que? Não, entre a 23 e a 24. Antes do clear. Aqui, né? Depois dos eventos, ok? Pronto. Sobe mais o código para ficar mais fácil do pessoal lá de trás ver. Não. Desce. Não. Tu tá descendo o código. Exato. Aí, vocês estão conseguindo enxergar? Ok? Quer que aumente alguma coisa? Não, né? Aumenta um pouquinho a letra, segura o Ctrl e roda a bolinha. Pronto. Aí em cima do clear, você vai fazer a seguinte coisa. Isso daqui está dentro de qual laço? O laço dos eventos ou o laço da janela? Laço da janela. Então, a cada laço, o que é que vai acontecer? A tua velocidade vai alterar quem? A tua posição da bola. Então, vamos lá. Y recebe Y mais VY. Mais VY. Você alterou a variável Y. E agora você vai reposicionar a Pokébola. Você não vai pintar ela. Você vai reposicionar ela. Ok? E agora a gente bota aquela linha lá de cima. Sobe um pouquinho. Essa linha aqui, set position. Ok? No normal, pessoal, eu vou pedir que vocês evitem Ctrl+C, Ctrl+V. Por vários motivos. Escrever o código, ele ajuda a, primeiro, aprender a digitar mesmo. Porque digitar código é muito diferente de digitar texto. Porque você está usando pontuação, ponto e vírgula, parênteses, chaves, etc. E ao mesmo tempo ajuda a fortalecer a memória muscular de digitar código. Então, se você puder, escreva o código, digite ele todinho. Entendeu? Mesmo que seja sempre a mesma coisa, você vai ver que com o tempo vai ficando cada vez mais fluido. Pega essa linha 13 todinha e cola depois da linha 24. Que foi? Você falou que colar e cola. Não, é porque eu estou falando assim, o normal. É porque, como são coisas muito estranhas para vocês, ele ia levar pelo menos 1 minuto para digitar isso daqui. E aí o nosso tempo está ficando um pouco apertadinho. O que é que a gente está fazendo? Dá um enter depois desse pedaço. Ok? Então, processamento de eventos, atualização da informação e... O que é que eu estou fazendo aqui? Pintando. Toda vez que eu fizer o laço, o que é que vai acontecer? Atualizo a posição e
defino a posição da Pokébola. Poderia fazer diretamente na Pokébola, mas vamos ficar aqui no Y e no X, tá certo? Tudo bem? Então, tudo que eu precisar alterar, eu vou alterar aqui nessas variáveis Y e X, e depois eu faço só o quê? Reposicionar a Pokébola. Se tiver influência de vento, teclado, mouse, escambau não interessa. Vou mexer com quem? Y e X, e no final eu faço o quê? Atualiza a Pokébola. Hã? Não entendi. Ela vai passar direto, vai. Dá um Ctrl X aí, dá um Ctrl X pra gente ver a nossa Pokébola descendo. Desculpa. É Ctrl R. Perdão, de run. Perdão. E tá rodando. Ctrl R? Ctrl R, do certo. Tchau, Pokébola. Foi muito rápido. Fecha isso daí. Não entra, fecha aí. Vamos botar a Pokébola mais lá em cima, tá? Vamos botar ela no meio, mas lá em cima. Como é que seria aqui, no topo? Não, 0. Ficaria a orelha. É exatamente 0, né? Aí a orelha dela ficaria aqui em cima. Então o Y é 0. 0.0. Vamos colocar isso aqui um pouquinho menor. 0.2 para a gente poder curtir a Pokébola descendo. Respira agora, vai, Ctrl R. É a lua. Ficou de dia. Ficou de dia no escuro. Algum animal ficou de dia. Hã? Assim, quanto Bora lá. Vamos fazer. Vamos começar a brincar agora, tá certo? Vamos nós. Quando a bolinha ficar, muda de cor. Ok? A Fernanda já tá viajando. Vamos fazer ela quicar. Bate embaixo, sobe, bate embaixo. Não tá pulando ainda. Porque pular tem um efeitozinho que tá faltando, que é o efeito da gravidade. Porque a velocidade ela tá aumentando o tempo todo, né? Tá. Uma coisa de cada vez, certo? Não, botar tudo junto logo, bora. Vamos criar aqui. Aproveitar que vocês estão fazendo? Aproveitar que vocês. Bora, vamos ver o tempo que a gente tem. Mas sem quicar vai ficar ruim. A gente tem velocidade, não tem? Vamos fazer o seguinte. A cada. Cria aqui uma variável gravidade. Float G. Float grave. G-R-A-V. Recebe 0.03. Estou chutando aqui o valor. Ok, ponto e vírgula. O que é que a gravidade faz na velocidade? Aumenta a velocidade. E o que é que a velocidade faz? Aumenta a posição. De forma bem simplificada, não é isso que funciona? A gravidade aumenta a velocidade, de acordo com a velocidade, quem está mudando? A posição. Então vamos lá para baixo. Então, antes de aplicar a velocidade na posição, o que é que a gente vai fazer? Na velocidade. Vamos dar um Enter depois da 24. E vamos mudar. O que era VY? Vai. VY. Não. Tu vai escrever aqui em cima, exato. VY. Recebe. Como é que eu faço ela aumentar de gravidade? Recebe VY mais grave. Então, quando passar aqui, se o VY era 1 e a gravidade era 0,3, quando terminar a linha vai ser 1,03. E aí eu pego esse valor e aplico na posição. Estou simplificando o máximo possível, tá? O que importa é que, pra gente, eu tenho que saber disso? Não, isso é uma brincadeira que a gente está fazendo. Só para ver como não é tão assim complicado, a gente tem um efeitozinho físico legal. Certo? No normal a gente não vai ficar fazendo, não vamos trabalhar com movimento contínuo. Tá? Vai ser uma coisa mais discreta, vai ser bem mais fácil. Mas é só para a gente brincar. Ok? Então roda aí para a gente ver. Ctrl R. Acho que tu está errando o Ctrl. Deu certo. Eu acho que a nossa gravidade foi muito potente. Muito potente. Vai. Sobe lá, sobe mais. Coloca outro 0 aí na frente. Vou tomar com os dois aí. Roda de novo.
Ah, ok. Apareceu. Então vamos agora, mas não dá para ver porque vamos fazer ela quicar. O que seria quicar? Ela chegar no fim, O que é chegar no fim? É o que vocês estão me dizendo, né? atingiu 600. Quando ela fizer o quê? Atingir os 600. Como é que eu sei que ela chegou na borda? Quando a posição dela for o quê? Igual a 600. Não. 550. 550. Não. O raio é quanto? 50. Na verdade, ó, raio. Se o raio, e ela encostou aqui embaixo, qual é a posição dela? 500. Que não é 50 e 50? Olha aqui a bola, 50 e 50. Se ela encostou aqui, é porque o quê? Ela está em qual posição? 600 menos 100. 50 e 50. Não é o raio? Ok? Próxima vez eu trago um pincel. Tem pincel aí? Não, mas dá pra Tem esse aqui. Não, dá só porque às vezes o cabo fica iguando e a culpa não é dele não. Faz de conta que isso daqui é a tua tela. O que é que significa ela tocar no fundo? Significa que a posição de desenho dela, tá vendo aqui? Tá horrível esse pincel. Esse é o X e o Y, estão bem aqui, ó. Entendeu? Qual é o Y dela? 600, que é a parte mais embaixo, menos 50 do raio, menos 50 de novo. Então isso daqui seria o 500. Então bora lá para baixo. Parte que a gente está alterando a posição. Ok? Depois da linha 26, bora. Enter. A gente vai ter que ter quem aí? Um while ou um if? If. Se o quê? Mas Se o se Y você não tem que bater ela, eles vão até um while. Não. Se ela bater, o que é que significa voltar? Vamos à abstração. O que é que significa jogar ela de volta? O que é que muda? A gravidade ou a velocidade? A gravidade muda quando tu bate no chão? É, A diminui. velocidade. O que é que vai acontecer com a velocidade? Diminui. Se ela é mais 100, o que é que vai acontecer com ela? Menos 100. Ela volta. Não é assim? Normal. É. Eu estou indo para baixo. Como ela é positiva, ela está aumentando o Y, não é isso? Se por acaso eu transformar ela em negativo, o que é que vai acontecer? Vai diminuir o Y. A velocidade vai ficar negativa, só que quem é que está agindo na velocidade? Gravidade. E aí se eu pego um valor negativo e começo a inserir, somar com valores positivos, o que é que vai acontecer? Vai diminuir, vai chegar aonde? 0, e aí começa o quê? Crescer, encosta no topo, a gente faz o quê? Inverte, no topo não, na base, a gente inverte e assim vai. Como é que eu digo isso? Se encostar embaixo, inverta a velocidade. O que é encostar embaixo? Eu quero saber o quê? Se o Y for o quê? 500. Não é isso chegar embaixo? Quem é que define a posição da bola? O Y. Como é que eu sei que ela chegou embaixo? Y igual 500. Ok? Então vamos lá. If. Vou fazer só uma coisa um pouquinho diferente, tá? Se Y for maior do que 500. Opa, sem querer, vai. Ponto e vírgula só. Ponto e vírgula. É porque tu apagaste o grave. Volta lá para o Y. Se Y for menor, é maior, né? Maior do que 500, que é a posição que ele toca, na verdade. Aí abre o escopo. Enter. Ok? O que a gente vai fazer com a velocidade? Inverter. Como é que a gente inverte um valor? Multiplica por menos 1. Não é isso? Se ela é 10 e eu multiplico por menos 1, ela vira menos 10. Professor, Diz. esse. Não, Começou? É desse 500, quando ela tocar, não vai ser 500 não. Então, tá maior. A gente vai fazer uma mudançazinha aqui para corrigir. Estou tentando só fazer o básico, tá? Tudo bem? Então vamos inverter a velocidade. V. Como é que a gente inverte? V recebe V vezes. Vezes, o asterisco. Um asterisco Vezes aqui. menos 1.
Ou então, de forma simplificada, V recebe menos V. Também funciona da mesma forma. Ok? V exato. Tá certinho, tá certinho. Ok? Só tem um detalhezinho besta que é o seguinte. Às vezes, você tem que pensar que isso aqui não é uma bola de verdade, tá? Por mais que pareça. Ok? O que quer acontecer é que ela realmente não está descendo de verdade. O que acontece é que ela está sofrendo incrementos. Não é isso que está acontecendo? Incrementos. A posição ela está sendo incrementada de quanto? O VY está sendo incrementado de quanto? Desculpa. O Y está sendo incrementado de quanto? De VY. Não é isso? Então o que acontece é que nossa bolinha está fazendo isso, ó. Tux, 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 não é isso? E às vezes dá a impressão desses recortes de que ela realmente está se movendo. Então talvez vai acontecer que ela vai passar. Roda. Roda pra gente ver, vai, roda. É VY aí, tá? VY. VY recebe VY vezes menos 1. Ou então, menos VY, que seria suficiente. Roda aí pra gente ver. Fecha, swap, e vamos ver o que foi que a gente fez de errado. Meu Deus. A gente, ele sem querer apagou o pedaço do trecho que atualizava a bola, não foi? Foi. Sem querer, eu acho que naquela hora que tu bateste com no touchpad, ele apagou o quê? X recebe X mais VY. Ó, eu não estou atualizando a velocidade em canto nenhum, tá vendo? Aí ele apagou sem querer, dá um enter, filho. X, copiloto. O Ives. Vamos lá. X recebe, perdão, Y recebe Y mais VY. Aí, se a gente nunca atualizasse, nunca ia mudar. Agora roda. Olha que fofinho. Muito legal. Muito legal, cara. Era legal se mudasse. Aumenta a velocidade, ela passava o bichinho. Tu é doida? Bora lá. A gente conseguiu, né? Faltam 3 minutos. A gente conseguiu. O que seria cansar a bola, fazer ela perder força até parar? Cada vez que ela chegasse embaixo, diminuísse um pouquinho, porque ela perdeu energia assim, né? Quando bate no chão. Muito bom isso daí. Significa o quê? Ao invés de a gente só inverter a velocidade, chegou em 100, voltar em 100, a gente pode fazer o quê? Diminuir. Se chegar em 100, a gente manda de volta com 90, ok? Então fecha e vamos dar diminuir nisso daí. Ok? Ó, a gente está invertendo ela completamente. Bora daí. A gente está invertendo ela completamente, não é verdade? O que é que significaria dizer 90% desse valor? Como é que eu coloco o VY ser 90% de VY? O que é 90% em números? É 0,9. Então seria VY recebe 0,9 vezes VY. Só que como eu quero que inverta, menos 0,9. Tira esse menos 1, vai. Vezes 0,9. Exato. Ou seja, então ao invés de... Ó, mamãe te amo. O menos aqui. Então ao invés de só inverter, ao invés de multiplicar por 100, que é o 1, a gente inverte, né? Cola aqui. Isso a gente chama de operador unário. Ele não está ligando duas entidades. Ele é apenas do 0,9, por isso a gente cola ele. Todos os operadores unários são colados. Os binários é que são
separados, ok? Roda aí pra gente ver a bolinha pulando até a morte. Vocês vão entender. Morreu. E o que aconteceu? Não sei, eu não fiz nada não. Eu não fiz nada, foi ótimo, né? Também não. A culpa não foi minha, eu prometo. Essa não faz. Tem um detalhezinho que é a questão da discretização. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Força o Y para estar em cima do 500. Ok? Depois dessa linha faz Y. Depois dessa linha, depois. Y recebe 500. Y recebe 500. Eu, só ver se isso é suficiente. Roda de novo. Mais do que ele esperava. Só um instantinho. Pronto. Vou só explicar. Volta aí. Fecha e volta para lá. O que é que acontecia? Ó? O Y. Eu não disse que isso daqui é discreto. Na verdade, não tem uma bolinha caindo, assumindo todos os valores, não é verdade? Ele está assumindo pontos. É o que acontece. Às vezes, ele estava lá no 520. Aí você fazia o quê? Investir a velocidade. Só que antes dele conseguir sair, ele ainda está debaixo do 500. Aí você faz o quê? Tem que fazer isso. Investe a velocidade. E você faz depois o quê? Aí ele fica meio que preso aqui dentro. Saca? Ele fica preso. Então, se ele bateu, é porque ele passou de quem? 500. Mas faz sentido ele estar abaixo do solo? Não. Então você força ele estar onde? Assim. Em cima do solo. Entendeu? Às vezes ele, logicamente falando, ele passou do solo. Ele pode chegar aqui com 450. Então ele está logicamente falando abaixo do solo. Mas como não faz sentido ele estar abaixo do solo, eu corrijo isso, coloco ele em cima do solo e inverto a velocidade para ele subir. Coloca 0.7 para a gente poder ver melhor a bichinha pulando. Roda. Roda. Legal, né? Beleza. Então, nossa aula acabou. Tu veio só de enfeite mesmo. Na próxima conversa por ele. Conversa por ele. Então, galera, o que é que vocês vão fazer? Vai embora. Daí, espera. Vocês vão, eu vou tentar publicar isso hoje. E eu queria que vocês tentassem configurar o ambiente de vocês para rodarem. Tudo bem? E se vocês quiserem começar a estudar, né, que eu digo assim, a linguagem, pegar qualquer uma das apostilas que estão ali. Professor, qual é o livro-texto que o senhor vai usar? A internet. Davi. Cadê o controle? Entendeu? Mas qualquer livro-texto básico C é bom o suficiente para vocês. Ok? Então, galera, vamos configurar nosso ambiente, instalar nosso dual boot, correr atrás disso, porque amanhã já tem tarefa para fazer. Beleza? Vai, Ives. Ives, agiliza.